Turma, continuando citologia, a gente agora vai conversar sobre organelas celulares. Bom, eu tenho aqui um esquema onde eu trago para vocês uma célula animal e uma célula vegetal. É claro que só de bater o olho aqui a gente percebe que a gente não tem só organelas, a gente também tem algumas estruturas celulares, tá? Como é o caso de membrana, como é o caso de parede celular. E aí, galera, vamos começar avaliando o seguinte: quando a gente pensa em célula, quando a gente pensa em estrutura celular, pelo menos eu, quando penso em estrutura celular, eu penso em três estruturas. Eu penso em membrana, eu penso em citoplasma e eu penso em núcleo. Membrana, citoplasma e núcleo. Beleza? Esses componentes celulares, essas estruturas celulares, elas estão presentes tanto em uma célula animal quanto em uma célula vegetal. Se você olhar aqui para a célula vegetal, você vai ver, ó, esse esqueminha aqui, ó, tá vendo aqui onde está meu dedo? Ó? Esse esqueminha, essa partezinha, esse revestimento é a membrana. A parte interna, a parte fluídica da célula é o citoplasma. E o núcleo característico, já que nós estamos falando de células eucariontes, beleza? No que diz respeito às estruturas, eu tenho uma diferença entre o vegetal e o animal, porque a célula vegetal conta com a presença da parede celular. Só que agora a parede celular ela é celulósica. É uma parede celular composta, né, ela é formada por carboidrato, por celulose. Perfeito, galera? Gente, vamos dar uma olhadinha aqui no citoplasma também, antes da gente começar a avaliar os orgânulos. Nós temos na região citoplasmática duas classificações. Eu coloquei ali para vocês, olha, o citosol e o citogel. Citosol e citogel. Cara, tudo é citoplasma? Sim, tudo é citoplasma. Mas então por que diferenciar em citogel e citosol? Bom, a resposta para isso é muito simples. Dentro da célula, eu tenho áreas do citoplasma em que a concentração é maior, onde eu tenho mais soluto. E eu tenho outras áreas da célula onde a concentração é menor, onde eu tenho menos soluto. Então pensa comigo, quando eu tenho uma região mais concentrada, essa região é mais densa. Se ela é mais densa, ela é mais gelatinosa. E aí eu tenho citogel. Agora, quando a situação é o contrário, quando a área da célula, quando a região da célula é menos concentrada, quando eu tenho menos soluto e, obviamente, um pouco mais de solvente, significa que esta região ela é mais solúvel. Concordam comigo? Então, eu tenho uma região chamada de citosol, que é a área mais solúvel, e o citogel, a área mais gelatinosa. Uma área menos concentrada e uma área mais concentrada. Tá, beleza, Júlio, mas dentro da célula, quais são as regiões que eu tenho, né? Olhei para uma célula, bati o olho aqui no esqueminha da minha célula. Qual área é mais concentrada e qual área é menos concentrada? Galera, olha só. A membrana plasmática, a gente já viu isso numa videoaula anterior, ela é seletiva. Eu sei que tudo que entra e tudo que sai de uma célula passa pela membrana. Logo eu entendo que, cara, se algo vai entrar na célula, tem que atravessar a membrana, assim como tudo que vai sair tem que atravessar a membrana. A área próxima à membrana, ela é mais concentrada. Então, qual é a área de citogel dentro da minha célula? A extremidade. A região próxima à membrana refere-se a uma área mais concentrada, mais gelatinosa, onde eu tenho o meu citogel. E a área mais solúvel é a área mais central, é a parte mais interna da minha célula. Perfeito até aí? Tudo tranquilo? Então a gente já tem uma organização estrutural, membrana, citoplasma, núcleo, parede celular. E também percebemos que mesmo o citoplasma sendo o único
numa estrutura toda dentro da célula, eu tenho que observar que, vez eu encontro citosol e em outras vezes eu encontro citogel. Beleza, regrinha que vale tanto para uma célula animal quanto para uma célula vegetal. Vamos começar então a falar sobre organelas de fato, afinal de contas, esse é o tema dessa aula, né? Organelas celulares, orgânulos celulares. Bom, gente, antes da gente começar a definir cada organelazinha dessa aqui no quadro, eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha, organela. Cara, organela. O que eu penso, né? O que me lembra? Organela, órgão, organela. Eu penso em órgão. Então o termo organela, ele vem, né? Ele significa, ele representa para a gente algo como um órgão pequenininho. É disso que a gente está falando. É um órgão bem menor. Tanto que quando eu penso assim, olha, digestão celular, cara, eu tenho uma organela que promove a digestão celular. Quando eu penso em respiração celular, também eu tenho uma organela que promove a respiração celular. Então, esse conceito de organela tem que me fazer perceber que eu tenho estruturas bem pequenininhas, né? É claro que eu não tenho órgãos, não estou dizendo que eu tenho órgãos, mas eu tenho estruturas bem pequenininhas que desempenham funções fisiológicas, trabalham no aspecto funcional da célula e que são de extrema importância para o funcionamento da célula como um todo. Tá legal? Então, vamos começar falando sobre ribossomos e sobre retículo endoplasmático rugoso. Bom, por que a gente vai começar por esses dois aí? A gente vai começar por esses dois porque tanto um quanto o outro tem a função de fabricar proteína. São organelas que atuam na síntese proteica, na síntese de peptídeos. E aí, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Eu tenho ribossomos que são livres, olha só, ribossomos livres, ribossomos que estão espalhados pela minha região citoplasmática, tanto numa célulazinha animal, quanto numa célulazinha vegetal. Tá aqui, ó, ribossomo, 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 tá vendo? Espalhado pelo citoplasma da célula. Mas, além desses ribossomos que estão espalhados, eu também encontro ribossomos que estão aderidos, grudados em um retículo endoplasmático, que é uma estrutura membranosa. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele recebe essa denominação rugosa ou granulosa. Alguns vestibulares, né, alteram essa denominação, é a mesma coisa. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático granuloso, tanto faz, o termo que você quiser utilizar, refere-se a esta organelazinha aqui, tanto essa quanto esta. O que elas fazem? Síntese proteica, a gente acabou de ver. Por quê? Porque elas possuem ribossomos. Agora, há diferença na proteína produzida? Não, não há diferença. Eu posso produzir proteína tanto no ribossomo livre quanto nos ribossomos que estão lá aderidos, compondo o meu retículo endoplasmático. Eu não tenho diferença em termos de síntese, em termos de produção, né? A proteína que está sendo produzida, ela não vai mudar se ela for produzida em um ou no outro. Mas eu tenho uma diferença na concentração de proteínas produzidas, na quantidade de proteínas produzidas. A fabricação de peptídeo no retículo endoplasmático rugoso é maior do que a quantidade de proteínas produzidas pelos ribossomos livres. Isso mais por uma questão de logística mesmo, pessoal, porque o RNA mensageiro, ele sai do núcleo, não é assim? Então, quando ele sai do núcleo e vem para o citoplasma, para que a tradução possa acontecer, ela já cai no retículo, já se vê em meio de um monte de ribossomo e ali mesmo a produção de proteína já acontece, ela já começa. Se esse RNA mensageiro cair no citoplasma, diante do movimento, né, porque isso aqui não é uma condição inerte, né, gente? Há uma movimentação, isso aqui se move dentro da célula, tá? Existe um movimento chamado de ciclose, que é um movimento do citoplasma dentro da célula. Então o RNA mensageiro fica se mexendo aqui, fica se movendo aqui dentro, né? Ele se move. E ao encontrar um ribossomo livre, ele inicia o processo de tradução.
Então percebam que, diante de uma logística, diante de um processo funcional, fabricar proteína pelos retículos endoplasmáticos é muito mais concentrado, é muito mais intenso do que produzir proteína pelos ribossomos livres. Tá legal? Bom, ribossomos e retículos endoplasmáticos rugosos fechado, vamos dar continuidade, vamos falar do complexo de Golgi. Bom, pessoal, complexo de Golgi, ele tem 3 funçõezinhas, a gente vai falar das 3, tá? Mas eu tenho uma função em especial, que é aquela que cai demais em vestibulares, cai bastante, que é a de armazenamento, a de reter, a de guardar proteínas. As proteínas, elas são fabricadas, gente, de forma que eu nem sempre preciso daquela proteína. A célula nem sempre precisa daquela proteína naquele momento. Então, o que eu vou fazer? O que a minha célula vai fazer? A minha célula vai guardar essas proteínas, ela vai armazenar. Então, o complexo de Golgi ele é como um grande depósito onde as minhas proteínas ficam guardadinhas, ficam armazenadas. E olha, qualquer tipo de proteína, tá? Pode ser guardada ali dentro do complexo. A gente sabe que as proteínas podem ser hormonais, a gente sabe que as proteínas podem ser catalisadoras, no caso das enzimas, né? A gente está sempre recordando isso. Então, aqui dentro eu tenho como guardar, armazenar as proteínas, tanto no meu complexo de Golgi de uma célula vegetal, quanto no complexo de Golgi de uma célula animal. Tá tranquilo? Então já falamos de síntese de proteína, de armazenamento de proteína, e aí eu disse a vocês assim, olha, o complexo de Golgi tem 3 funções, eu só disse uma, faltam outras 2, e as outras 2 funções são, segunda função, síntese dos lisossomos, fabricação de lisossomo, galera, lisossomo, isso mesmo, uma organelazinha que está aqui no quadro pra gente, olha, lisossomo. Os lisossomos, eles são provenientes do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele produz os lisossomos. E faz todo sentido. Sabe por que faz todo sentido? Porque o lisossomo é uma organela formada por uma estrutura membranosa. Então eu tenho uma membrana, assim como o complexo de Golgi, beleza? E dentro desse lisossomo, sabe o que eu tenho? Eu tenho enzimas digestivas. Enzimas digestivas. Afinal de contas, a função dos lisossomos é trabalhar na digestão celular. Quando a célula fagocita, né, ou pinocita alguma coisa, termos que a gente já conhece da nossa última videoaula, o que eu tenho ali nesse processozinho ali, galera? Quando um corpo estranho é fagocitado ou pinocitado e ele entra na célula, ele precisa ser digerido. Quem trabalha nessa digestão celular? Lisossomo. E ele só consegue fazer isso porque contém enzimas digestivas. Enzimas são proteínas que foram produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso ou por um lisossomo livre e que estavam guardadinhas aonde? No complexo de Golgi. Então faz todo sentido para mim que essa organela tenha vindo dessa. Perfeito? Se ligaram? Pegaram aí a informação? Bom, e a nossa terceira função do complexo de Golgi é a de secreção. A de formar, gente, vesículas secretoras. Agora, olha o que eu estou dizendo, hein? Vesículas secretoras. Eu estou falando de secreção e não de excreção. Qual é a diferença, Júlio, entre excreção e secreção? Bom, quando uma célula excreta, ela está colocando para fora componentes que foram produzidos pela própria célula. Uma célula, por exemplo, ela secreta hormônios. Ela pode secretar hormônios. Secretar hormônios é secretar um componente produzido pela própria célula. Esse componente ele tem utilidade fisiológica no nosso corpo. E excretar é resíduo. Excretar é colocar para fora resíduos metabólicos. É aquilo que não serve mais para a célula
obviamente não serve mais para o organismo, está sendo colocado para fora. Lembra de sistema excretor. Pô, sistema excretor. O que o sistema excretor produz? Qual é o produto final da excreção? A urina. E a gente não coloca a urina para fora porque a urina é resíduo de uma filtragem glomerular, de uma filtragem do sangue. Então pensem no sistema excretor, relacionem excreção com eliminação de resíduo e secreção com liberação de componentes sintetizados pela própria célula. E aí eu começo a perceber que a secreção, ela provém do complexo de Golgi. Olha como é que faz todo sentido também, porque o complexo de Golgi, ele não guarda as proteínas. Se eu pegar o exemplo do hormônio, o hormônio não é proteico, não é assim? A maior parte, aliás, né, dos hormônios não são proteicos, a grande maioria deles. Então, aqui dentro eu tenho o complexo, beleza? Tenho a minha estrutura do complexo dentro da minha célula. Dentro do complexo eu armazeno inúmeras proteínas, dentre elas os hormônios. Esse complexo forma uma vesícula secretora, uma bolsinha de secreção, que é colocada posteriormente para fora da célula, né? A secreção é lançada para fora da célula. Então, o complexo de Golgi, 3 funçõezinhas aí importantes na fisiologia da célula. Tá legal, galera? Bom, centríolos, nossa próxima organela. Centríolo, a gente vai falar bastante ainda sobre centríolo lá nas nossas aulas de mitose e de meiose, porque o centríolo, ele atua na divisão celular. O centríolo, ele induz, né, ele promove a formação do fuso acromático, que é uma estrutura importante no momento da divisão. E em algumas células, esse centríolo também tem a capacidade de induzir a formação dos flagelos, estrutura flagelar. Nem toda célula tem, a gente sabe disso, mas algumas células que possuem, produzem, né, geram esse flagelo a partir deste centríolo. Tá legal? Galera, próxima célulazinha aí, aliás, próxima organelazinha, vamos falar aqui sobre retículo endoplasmático liso, e aí, simultaneamente, a gente vai falar sobre peroxissomos. Bom, durante muito tempo, inclusive, o peroxissomo, galera, ele foi confundido com o lisossomo, beleza? Durante muito tempo, porque o peroxissomo também tem aí enzimas, né, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então faltam esses dois, vamos falar dos dois aí para a gente poder fechar essas estruturas de célula animal, comparada aqui com a célula vegetal, e a gente partir para a diferença entre essas duas células. Olha só, o retículo endoplasmático liso, ele atua na produção de lipídios. Produção de lipídios. Poxa, mas como assim produzir lipídios? Sim, a célula produz lipídio, a célula produz gordura. A exemplo desses lipídios que um retículo endoplasmático liso produz, nós temos os fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles são produzidos aqui, aqueles mesmos, utilizados lá na estrutura da membrana plasmática, são provenientes dessa organelazinha aqui. Os esteroides, progesterona, testosterona, não é? Têm origem lipídica, são inclusive chamados de ésteres de colesterol. Então, de onde eles vêm? Daqui, ó, retículo endoplasmático liso. E além dessa capacidade de síntese lipídica, eu encontro o retículo endoplasmático liso também controlando ali, coordenando a secreção, né, a liberação de cálcio em células musculares. Porque o cálcio, a gente já sabe, foi uma das nossas primeiras videoaulas, a gente sabe que o cálcio atua na contração muscular, não é assim? Então, esse controle da liberação do cálcio, ele é feito lá nas células musculares pelo retículo endoplasmático liso, beleza? E os peroxissomos, que há pouco eu disse para vocês assim, olha, peroxissomos foram confundidos com lisossomos, né? Por que essa confusão, galera? Os peroxissomos, eles também atuam na degradação, eles também atuam na quebra.
Então, como nós sabemos que o mecanismo de digerir, né, de digestão é um mecanismo de quebra diante da ação de enzimas, por isso a confusão durante muito tempo. Mas hoje já se sabe que os peroxissomos, apesar de degradarem assim aminoácidos, né, também quebram gorduras, eles têm uma outra funçãozinha, e essa é especial. Os peroxissomos, eles possuem lá dentro da sua estrutura uma enzimazinha chamada de catalase. O que essa catalase faz? A catalase, ela degrada o quê? Tá? É a enzima de maior concentração dentro dos peroxissomos. Elas quebram peróxido de hidrogênio, daí o nome, peroxissomos. Elas degradam peróxido de hidrogênio. É isso que essa enzima faz. A intensidade de trabalho dela está voltada para isso. E aí, quando se quebra um peróxido de hidrogênio, você libera água e oxigênio. Tranquilos? Galera, organela presente tanto em célula animal quanto em célula vegetal. E o marco diferenciador aí? Poxa, Júlio, beleza. Mas eu aprendi que célula animal tem mitocôndria e que célula vegetal tem cloroplasto. Epa, pera lá. Cuidado com isso daí, galera. Cuidado porque é o seguinte, as mitocôndrias, organelas responsáveis pela respiração celular, organelas responsáveis pela síntese de energia, pela produção de energia, são organelas encontradas tanto em células animais quanto em células vegetais. Pô, você está dizendo para mim que planta também respira? Sim, é isso que eu estou dizendo para você. E que, inclusive, quando ela respira, o processo de respiração é exatamente igual ao nosso processo de respiração. Agora, quanto ao cloroplasto, aí você tem razão. Célula vegetal possui cloroplasto e célula animal não. Agora, a célula vegetal é a única célula que contém cloroplasto? Também não. A célula vegetal é uma célula autótrofa, não é isso? Ela é uma célula que compõe ali um ser vegetal pluricelular, formado por tecidos e tudo mais, e ele é um ser autótrofo. Ele é um ser com a capacidade de produzir a sua própria fonte de energia, que é a glicose. O que a gente costuma dizer, produz o seu próprio alimento, né? Na verdade, ele produz a sua própria fonte de energia. Esse é um conceito mais aplicável aí aos vestibulares, tá, galera? E esse cloroplasto, ele não é uma exclusividade de células vegetais. Ele é uma exclusividade de células eucarióticas que desempenham também o papel fotossintetizante. Então não são só as plantas quem produzem, aliás, não são só as plantas quem possuem, tá, os cloroplastos. Eu encontro cloroplastos em outros componentes. E uma estruturazinha que a célula vegetal tem e que nós também não temos, que é o vacúolo, que é uma estrutura interna responsável por ser preenchido por água, né? Toda vez que a célula desencadeia a relação osmótica, lembram da osmose? A gente olha para o meio hipertônico, meio hipotônico, é água entrando, é água saindo. Quando a gente fala que a água entra na célula, essa água que entra na célula, tá? Ela não fica toda no citoplasma da célula vegetal. Aliás, a menor parte fica no citoplasma, porque o citoplasma quase sempre ele está em equilíbrio, porque o vacúolo absorve essa água. Então o vacúolo tem a capacidade de se expandir, de se estender e também de ser reduzido quando a perda de água é demasiada. Beleza? Bom, galera, tá aí o esqueminha para vocês, organelas vegetais e algumas estruturas para a gente poder matar essa parte de funcionamento interno e entender o que cada componentezinho desse faz. Beleza? A gente se vê numa próxima videoaula. Valeu!